Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a disciplina de batismo e confirmação, pegar o número item 3, o testemunho dos sinóticos, no capítulo sobre os dados bíblicos sobre a iniciação cristã. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é um testemunho peculiar e importante da praxis eclesial da iniciação cristã. Então, reflete aquele início lá pelos anos 80 do primeiro século, né? Em relação ao livro dos Atos, os sinóticos, e de certa forma o Evangelho de João, situa-se em plena complementariedade. Então, batismo, pregação e fé. Então, essa relação é importante. Então, um dado absolutamente comum entre as palavras finais dos sinóticos, Mateus e Marcos, e as experiências narradas dos Atos dos Apóstolos, relação existente entre batismo, pregação apostólica e fé cristã. Em primeiro lugar, os sinóticos. Então, Mateus e Marcos deixam bem clara a vontade de Jesus em relacionar o batismo com a formação dos discípulos, né? Então, tanto Mateus quanto Marcos vai se encerrar através do batismo, né? Mencionar o batismo, né? Então, no caso de Mateus 28, versículo 19, ide, portanto, e fazei de que todas as nações se tornem discípulos, tá? E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, essa tríade, primeiro, ide, que é uma ordem no imperativo, tá? Ide, fazei todas as nações, discípulos, né? Então, essa coisa de criar discípulos e batizando-os. Então, o vínculo entre tornar discípulo e batizar, imergindo a pessoa no nome da Trindade. E a formação desses discípulos, né? E ensinando-os a observar tudo que vos ordenei, que aí é a dimensão dos mandamentos. Então, essa tríade de ir, de envio, de apóstolo, de tornar a pessoa discípulo com relação aos sacramentos e a observar o que ordenei. Então, nós já vimos em outras oportunidades, a triamúnera está aqui, não é? Então, tornar discípulo a dimensão da palavra, batizando-os a dimensão da liturgia e ensinando a observar que os mandamentos como caminho verdadeiro do amor. Marcos 16 vai pelo mesmo caminho, né? na dimensão dessa dimensão tríade, dessa relação entre batismo, pregação e fé. E disse-lhes, Mateus 16,15, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, é necessário o crer para ser batizado, e quem não crer já está condenado. Repare que a primazia aqui é do crer, né? Esses são os sinais que acompanharão, etc., né? Que aí os sinais da confirmação da obra. Tanto de uma parte como de outra, é evidente a conexão entre o mandato de conferir o batismo e pregar o evangelho. Trata-se de dois aspectos, sacramental e querigmático, de um mesmo ministério apostólico. Então, não há a dimensão da palavra em oposição à dimensão sacramental. As duas se complementam e é assim que nós deveríamos ver. Trata-se de dois aspectos, a canonicidade desses textos e, consequentemente, sua fidelidade substancial não oferece dúvida alguma. Os dois sinais de Mateus e Marcos dão testemunho da convicção que tinha a igreja primitiva de cumprir a vontade de Cristo quando unia batismo com a pregação evangélica, né?
E isso também tem um alicerce no judaísmo. Então, a Mishnah, já no começo, já vai falar que o tripé é o templo, é a oração, o templo, né? A dimensão da Torá, o templo e a ação caritativa. Então, já na Mishnah já estava isso, e o cristianismo como herdeiro vai tomar isto, né? As descrições do livro dos Atos dos Apóstolos são unânimes na narração de um batismo, faz-se sempre no contexto de uma pregação e de um ato de fé, né? A imposição das mãos, que segue o batismo e que está relacionada a uma peculiar doação do Espírito Santo, se liga também de alguma forma à pregação apostólica, como Atos 8,17, que é o modelo lá do sacramento da confirmação, e 19,6. O mesmo se dizer com a fração do pão, tanto na comunidade de Jerusalém como na Assembleia de Troade, né? Essa conexão não é, contudo, simplesmente cronológica. O batismo vem depois da pregação. De um lado, o batismo simboliza de uma forma viva e eficaz a mensagem do Evangelho, a pregação salvífica. É para a igreja primitiva, aí com Flemington, a primeira hora de uma incorporação do querigma. Então, é a palavra pregada e a palavra que é colocada no coração dos fiéis. A adesão de coração à pessoa de Jesus, vontade de participar na igreja. O batismo é sinal polivalente e, ao mesmo tempo, essencialmente o ponto de convergência. Nele se encontra a intervenção divina e uma aceitação humana. Então, é o encontro das duas liberdades, né? Essas duas liberdades se unem, o ser humano que vai ao encontro de Deus e Deus que liberalmente vem ao encontro do ser humano. No final, dois textos são particularmente indicativos do caráter da ação divina do batismo. Então, Mateus 28,18, em que a ação apostólica de fazer discípulos batizando-os deriva da exousia do Senhor ressuscitado. Então, da autoridade de Deus é que vai vir isso, e não da pessoa em si. Por isso que a Sacrosanto Concilium vai dizer que é Cristo quem batiza. Então, o padre ali, ele é, o ministro, ele é instrumento. Atos 2,47, em que a agregação dos salvos na comunidade tem como última instância como agente o próprio Senhor. Essa referenciação do Senhor num contexto em que se descreve sobretudo a ação apostólica, a mediação apostólica e sacramental, descobre que o agente invisível, mas definitivamente válido, é o ressuscitado presente em sua igreja. Por isso, aqui é desse princípio que nós vamos afirmar o famoso ex opere operato, né? No final das contas, o autor, aquele quem batiza, é o próprio Deus, né? Então, é Deus que incorpora a pessoa. A igreja, seu ministro, são apenas instrumentos desta incorporação. Por isso, não se pode, e aqui vem outro argumento, não se pode, então, alicerçar o batismo somente naquele processo de aceitação da pessoa. Então, se eu vou nessa linha, eu começo a tirar também a iniciativa que é do próprio Deus. Isso quer dizer, então, que a pessoa não tem liberdade? Não. Volto a dizer que é encontro de liberdades. Porém, quem incorpora é Deus e não a pessoa. Então, é Ele quem faz a pessoa, porque é vontade salvífica de Deus que isso aconteça. Não nos esqueçamos que, no final das contas, a vontade última do Senhor é que nós somos criados para a comunhão com Ele. Então, então a vontade última é do Senhor e não da pessoa de que nós entremos em comunhão com Ele. É Deus
em primeiro lugar, que quer esta comunhão, tá? Aí a narração de Pentecostes, né? Dentre as múltiplas narrações dos atos referidas ao batismo, merece uma atenção especial por seu desenvolvimento e significação a narração que segue o discurso de Pedro em Pentecostes. O contexto é importante. O discurso de Pedro interpretou o fato do abalo do lugar onde estavam reunidos nas línguas de fogo e da pregação, entendida por todos como cumprimento do dia do Senhor. Significativamente, com efeito, ao citar o profeta Joel, o texto de Atos 2,17 acrescenta em emeras, né? Quer dizer, salientando a compreensão escatológica do acontecimento. Pedro fala, portanto, a partir da compreensão escatológica. Pedro fala, portanto, a partir da convicção da situação escatológica introduzida pelo dom do Espírito que Jesus, constituído por Deus, Senhor e Cristo, enviou conforme a promessa. Então, a teologia do Espírito aí, Jesus na plena glória envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai ensinar tudo, como está lá em João 14, João 16, vai ensinar tudo. Então ele vem para completar esta obra. Com isso, o conjunto se aproxima dos enunciados de Jeremias: uma nova aliança, um novo povo de Deus, uma nova forma de conhecimento de Deus, uma purificação do pecado nos corações. Bom, Jeremias 31, a aliança nova. E qual é a característica dessa aliança nova em Jeremias 31? Não é mais tábua de pedra, mas é a lei inscrita no coração. Lei inscrita no coração nós entendemos por graça, né? Então, essa nova obra da salvação de Deus não é uma obra de fora para dentro, mas é uma obra de dentro para fora. Quer dizer, é uma transformação humana que acontece através dos sacramentos. Se algo aparece em primeiro lugar, é que Pedro e os 11 e todos que receberam o Espírito pertencem à comunidade dos salvos, pelo dom do Espírito anunciado desde os profetas antigos. Nesse contexto, a pergunta dos ouvintes: o que devemos fazer? Equivale ao que Deus quer que nós, para comunicar-nos como a vós o dom do Espírito, e assim participar convosco da salvação escatológica. O que essa pergunta também significa? Quer dizer, essa pergunta então é o que? Qual é o caminho para chegar na plenitude da comunhão com Deus? Porque a vinda do Espírito, afinal de contas, deu essa plenitude da comunhão com Deus. Então, ao ler Atos 1-4 como um todo, nós temos que lembrar que começa com a ascensão, na ascensão ao discurso da promessa do Espírito. Eles vão com Maria para o cenáculo, estão lá em oração, juntando com aquilo que está em João. O medo ainda permanece, né? O medo e até a descrença permanece, porque na ascensão ainda alguns não acreditavam. Então medo e descrença andam juntos, né? Então esse medo e descrença andando junto quer dizer que eles ainda não chegaram na plenitude. Jesus promete o Espírito, então eles em oração, no dia de Pentecostes, são plenificados com o Espírito em forma de línguas de fogo, simbolizando exatamente que é o dom da pregação. E todas as línguas, então todas essas pessoas, tanto categoria de pessoas como cidades, como regiões. Então Lucas mistura ali 15 situações. Nessas 15 situações, ouvem a palavra na própria língua, quer dizer, o entendimento é pleno, porque o mais importante não é entender na própria língua, mas que o entendimento seja pleno. Então, o entendimento da palavra, porque não foram lá falar qualquer coisa, foram proclamar a palavra. Então, o entendimento da palavra é pleno,
pela ação do Espírito, tá? E aí sim Pedro vai falar. Conforme vem a pregação, falando que o profeta Joel se cumpre, né? Que chegou os últimos dias, conforme Hebreus 1. Então, o profeta Joel se cumpre, então a escritura se cumpre conforme as escrituras. Então, conforme as escrituras não é só como 1 Coríntios 15, Jesus ressuscitou conforme as escrituras, o Espírito Santo também é dado conforme as escrituras. Então, Pedro proclama a palavra. O que acontece com essa pergunta? O que devemos fazer? Quer dizer, qual o caminho a ser traçado? E é necessária essa pergunta porque é aquele jogo do encontro das duas liberdades, né? Então, Deus se dá, a pessoa é provocada e ela, na sua liberdade, dá o assentimento. E aí vem o sacramento, que é a iniciativa do próprio Deus, né? A resposta que então, aí, Senhor, que queres, a pergunta dos ouvintes terá depois um paralelismo na pergunta de Saulo ao Senhor no caminho de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? É interessante notar que ambos os casos a pergunta remete à mediação eclesial, que no caso de Paulo vai ser Ananias, né? A resposta de Paulo dirige aos ouvintes que têm seu coração transpassado, né? Recebei o dom do Espírito Santo, no próximo aí. É o que dá a resposta e o que responde ao interesse da pergunta, mas o itinerário é importante. Em primeiro lugar, note-se que a pergunta se dirige aos irmãos, e os irmãos respondem. Por quê? Porque é a igreja que responde, né? É a igreja que responde. Mas em relação ao dom que não vem dos irmãos, e sim do Senhor, pela fé nele, o Espírito. Dessa forma se estabelece o caráter divino do dom e ao mesmo tempo sua mediação eclesial. Lembrar que esse tipo de pergunta, até hoje, em qualquer dos sacramentos, ela está lá. Então, esse jogo da liberdade ainda está em todo e qualquer sacramento. É necessário que a pessoa dê, então, esse ou queira, tá? Aí vai ser levantado o batismo de crianças, né? O assentimento aí vem dos pais, né? Vem dos pais, como algo que é algo extremamente bom que se faça com essa criança, porque liberdade não é somente a pessoa externar plenamente a consciência, mas essa liberdade vai da pessoa receber a salvação. Então, nessa liberdade, como dá a unção dos enfermos para uma pessoa que é totalmente inconsciente, né? Se é bom e é algo bom que eu estou fazendo, aquele bom vai fazer com que aquela pessoa seja extremamente livre, não só numa perspectiva humana, mas sim numa perspectiva eterna. Então aí sim a gente, e não há outra palavra que é importantíssima nesse ponto, não há óbice. Então não há obstáculo. Então, tanto na criança, o pai e a mãe quer que essa criança seja verdadeiramente cristã, e é um bem que está fazendo para essa criança, e obviamente não há óbice. Da mesma forma, o doente, que professou a fé durante a vida, não se sabe ali plenamente se ele daria o assentimento, mas pela vida se deduz que sim, não há óbice, é para o bem, é para a liberdade inteira da pessoa, então se ministra o sacramento. Então a liberdade é lida a partir deste prisma. Tá? Em segundo lugar, então, além dos irmãos como igreja, note-se a identidade entre o primeiro momento do itinerário e a proclamação fundamental da pregação de Cristo, convertei-vos. É o verbo na voz ativa que supõe
uma ação por parte dos ouvintes. Certamente a palavra tomou a iniciativa, mas os homens têm de converter-se por em Cristo e centro da decisão. Da parte do sujeito, esta é a atitude que corresponde à chegada do tempo, ou aos últimos dias, confessar que Jesus é o Senhor. Porque últimos, o escatom aí é o sentido de que não tem mais nada que possa ser feito além disso. Quer dizer, nós chegamos no cume de todo o processo da doação de Deus na história. Terceiro lugar, fala-se na resposta do batismo. Trata-se de um verbo na voz passiva. O batismo é recebido, como também no caso de João, já que significa um dom de Deus. Então tem que se frisar isso. É dom de Deus, o batismo é recebido, tá? E não colocar ênfase como nós irmãos separados colocam, na aceitação de Jesus, né? Quando eu falo que a pessoa aceita Jesus e coloco a ênfase demais nesse ponto, eu tiro a primazia de Deus no processo, né? Eu tiro a primazia de Deus. No sacramento, a primazia é do ex opere operato. No sacramento, a primazia é de Deus, tá? É de Deus. Como no João, no batismo, perdão dos pecados. A diferença fundamental está em que no batismo se faz epitonomate Iesu Cristo, que é o mesmo que dizer pela força e pela autoridade de Jesus. O epi aqui é o que vem de cima, né? Que é sobre esse nome de Jesus. Então a pessoa é incorporada nele, tá? Com isso, o perdão dos pecados já não é apenas algo que espera da misericórdia por causa do arrependimento pessoal. De novo, como poderia ser no caso do Batista. Então, no caso de João Batista, o batismo lá é de conversão, é de exteriorização de uma disposição pessoal de conversão. Mas a aceitação aqui é a aceitação de um acontecimento. Que acontecimento que é esse? Como vai dizer mais frente, é o mistério pascal. Então, é um mistério pascal de Cristo. Então, eu aceito o quê? Eu aceito o opus. Né? Eu aceito o ex operis. Eu aceito a obra feita. Então, eu aceito, eu me deixo incorporar nessa obra, mas é a iniciativa da obra. E a comunhão com uma pessoa nas quais o perdão dos pecados se realizou uma vez para sempre. O mistério pascal de Cristo. Então, a visão que se tem que ter é a visão joanina. Eu estou aos pés da cruz com a mãe do Senhor, com a Maria, com a igreja, e peço que essa água que vem do peito de Jesus me lave. Então, eu falo sim para essa água, mas a água é que cai, tá? A água que cai, tá? Se levarmos em conta a expressão nome que vale nos atos a pessoa de Cristo ressuscitado, a frase de Pedro fica totalmente clara. Cada um de vós seja batizado na força do mistério pascal de Cristo para o perdão dos pecados. Quarto lugar, a resposta se encerra com a referência ao dom do Espírito Santo. É a consequência lógica da incorporação do mistério pascal de Cristo. Então, o mesmo itinerário que os apóstolos fizeram é o mesmo itinerário que cada batizado deve fazer. Tá? Então, cada batizado vai ser formado nessa escola discipular de Jesus, vai ser batizado no batismo que ele recebeu, quer dizer, vai ser imerso no mistério pascal e vai ser plenificado pelo Espírito. Né? Então, é o mesmo processo, tá? O mesmo processo. Então, vamos lá. A recepção desse dom, que aí é a efusão do Espírito, né? Tem claramente um caráter perfectivo em relação ao batismo para o perdão dos pecados. Então, guardar essa palavra perfectivo.
perfectivo, perfecto, quer dizer, levar à feitura total, quer dizer, levar ao cume, perpassar para levar ao cume. Então, é o pleroma no caso grego, quer dizer, é o vaso que se enche. Então, a doação do Espírito é a finalidade última do mistério pascal, como a pedagogia do ano litúrgico mostra, né? Não existe duas Páscoas, é uma Páscoa só. É a Páscoa da ressurreição e a Páscoa do Espírito, formam um todo que é o tempo pascal. Então, até pedagogicamente no ano litúrgico é mostrado aquilo que acontece na vida de cada batizado através do sacramento do batismo e do sacramento do crisma. Tá? Esse perfectivo é que é repetido várias vezes na teologia do sacramento do crisma. Né? O momento pneumatológico e o momento cristológico estão vinculados entre si, contudo distintos. Então, repito, olhemos para o ano litúrgico e é assim que acontece na vida sacramental. Eu não posso nem falar que um sacramento do crisma não existe, que só basta o batismo. Não posso dizer que é tudo a mesma coisa, são momentos distintos, mas também não posso falar que são momentos separados totalmente. Eles formam um único doação que pertence aí ao mistério pascal. Não há um momento pneumatológico sem uma prioridade cristológica. E ao mesmo tempo, o momento cristológico adquire toda a plenitude no momento pneumatológico. Então, qual é a visão que nós temos de ter? É um mistério pascal com essas dimensões, cristológica e pneumatológica. Isso daí depois vai ser mais aprofundado quando chegarmos na sistemática. No estágio sacramental, como nosso, cabe aqui uma pergunta difícil de responder. Quando a Igreja de Jerusalém começou a celebrar o batismo pela autoridade de Jesus para receber o dom do Espírito, exprimiu algum gesto simbólico específico do dom do Espírito, que é a teologia do crisma. A pergunta aponta claramente para o tema da presença de um gesto simbólico primitivo que se possa considerar o testemunho original daquilo que posteriormente será o sacramento da confirmação. Vários indícios neotestamentários se orientam, na minha opinião, para uma resposta afirmativa. Se formulará com esta proposição. A comunidade apostólica significou, por uma imposição das mãos, relacionadas com o banho de água e a profissão de fé cristã, que o batismo cristão era o batismo no Espírito e que, por conseguinte, os batizados recebiam a promessa de Deus, o dom do Espírito. Então, água e imposição das mãos, batismo e confirmação. Então, aí estão um germe dos dois sacramentos, tá? Dos dois sacramentos. Outros indícios aí. Em primeiro lugar, parece lógico que o batismo cristão exprimisse visivelmente a totalidade do mistério da incorporação a Cristo. É verdade que a confissão de fé em Cristo já é um elemento suficiente e original para distinguir do batismo de João em Cristo. Mas, precisamente, a insistência com que é narrada nos sinóticos a presença do Espírito na teofania do Jordão parece dar coerência à ideia de ter querido no batismo cristão exprimir também essa presença do Espírito no batismo de forma absolutamente explícita. Então a questão que se coloca é: será que não é a vinda do Espírito somente uma ênfase naquilo que o batismo é? Será que não é algo circunstancial que está dando evidência demais para isso? A resposta que se dá é: tem gesto, tem uma realidade, porque a realidade que acontece com a comunidade apostólica, então nós poderíamos falar que tanto em João 20 quanto em Atos 2 foi circunstancial. Não. O outro paráclito é o outro paráclito. E a doação do outro paráclito é a doação do outro paráclito. Então, são eventos distintos do mesmo processo de salvação. Então, não é anexo,
é necessário para vós que eu vá, como vai dizer Jesus. Então, esse é necessário, e o evento que vai acontecer é realmente um evento autônomo. Se isso aconteceu com a comunidade apostólica, tem que acontecer com a igreja. Se tem que acontecer com a igreja, é o que nós entendemos por batismo e confirmação. Tá? Então, não pode haver algo com a igreja, com a comunidade apostólica, e não haver com o restante. Então, e isso daí, Atos dos Apóstolos deixa isso claro em todas as vezes, em Atos 8, em Atos 19, como esse evento, ele realmente permaneceu. Né? Ele permaneceu. Em segundo lugar, parece que esse gesto seria a imposição das mãos. A imposição das mãos é um gesto intimamente vinculado no Novo Testamento ao dom do Espírito, sem diferentes perspectivas. Se se queria significar precisamente que os batizados recebem o dom do Espírito Santo, nenhum gesto, em princípio, mais adequado que a imposição das mãos. A cena que encerra o Evangelho de Lucas é sugestiva nesse sentido. A bênção que Cristo dá aos discípulos enquanto ele vem subir. Nesse gesto une-se as duas imagens, a do sumo sacerdote que abençoa o povo na festa, no final da festa, e a do profeta Elias, que assegura a Eliseu a participação no seu espírito. Então, as duas referências são profundamente lucanas. De um lado, o Espírito é dom escatológico de Deus, a grande bênção prometida. De outro, trata-se do Espírito de Cristo, participado pelo povo profético. Em ambos os casos, o dom do Espírito está no centro. Tá? Então, gesto, palavra, tudo mais é distinto nessa doação do Espírito. Note-se que exatamente o itinerário assinalado por Pedro, a referência simbólica faz-se pela imposição das mãos e não pelo batismo, como em Mateus e Marcos. Isso corresponde à vontade de Lucas de relacionar claramente a ascensão com Pentecostes, né? Como até hoje nós celebramos dentro da perspectiva do ano litúrgico. A imposição das mãos para o dom do Espírito. Então, 2 textos dos Atos dos Apóstolos são considerados na Constituição Divina em Consórcio Natura de Paulo VI como testemunho bíblico da doação do Espírito. Estava vinculada na Igreja Apostólica à imposição das mãos. Então, trata-se de Atos 8, 14, 17, tá? E 19, 5, 6. Então, a leitura direta do primeiro indica que a comunidade de Samaria, iniciada com o batismo celebrado por Filipe, diácono, só fica autenticada como comunidade eclesial, como comunidade do Espírito, quando vão para lá os apóstolos, a fim de impor as mãos e comunicar o Espírito. A partir desse momento, a comunidade de Samaria é homologada como eclesia, já que seus membros participam do dom do Espírito comunicado pelo ministério apostólico. Segue, portanto, uma certa diferença entre estar batizado apenas e o receber do Espírito Santo. O texto insiste numa visibilidade quase material do dom do Espírito através da imposição das mãos e o propósito da atitude de Simão. Então, quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, que é o caso da simonia. Mas essa plasticidade do vínculo do dom do Espírito com a imposição das mãos é que vai então ficar claro a dimensão sacramental da doação do Espírito. Os exegetas se negam a ver nessa narração referência ao sacramento da confirmação. Também é certo, do ponto de vista litúrgico, que essa perícope não foi valorizada como catequese sacramental na igreja primitiva e nos lecionários mais antigos. Mas, enfim, ela tem que ser vista no todo, tá? Então, não pode pegar essa passagem isolada, mas se vincula aquilo que está em Atos 1, 2, 3, 4. Se você vincula com aquilo que é João 20, se você vincula com a promessa de Jesus de João 14 e João 16, então, visto como um todo, é que vai dar base àquilo que nós conhecemos por sacramento do crisma.
Tá? Então, o argumento aí, na próxima página, se baseia em fatos, como a infusão do Espírito na casa de Cornélio, antes do batismo, e na doação do Espírito a Paulo pela imposição das mãos, também antes do batismo. Bom, o argumento é que o que torna sacramental depois é o dom do batismo do Espírito depois do batismo, como é o caso aqui, tá? No caso ali, o batismo no Espírito é simplesmente apontar que aquelas pessoas são aptas, então é um sinal para os apóstolos aí. No que se refere ao segundo texto de Atos 19, 5, 6, nos encontramos diante de um itinerário absolutamente paralelo descrito por Pedro em Jerusalém. Batismo de João, superado pela pregação do nome de Jesus, a conversão é batismo em nome de Jesus e a doação do Espírito pela imposição das mãos. Aqui no caso de Paulo, o que sublinha nesta narração, é a antítese entre o batismo de João e o batismo no nome de Jesus, por causa do dom do Espírito. Acentua-se também a relação entre a imposição das mãos e efusão do Espírito. Tá? E versículo 6, então, lendo: e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens. Tá? Então, o que é importante aqui é esse vínculo entre imposição das mãos e aquilo que é o dom do Espírito. Então, é isso que conduz aquilo que a gente entende por sacramento. Então, palavra unida a ato é feito o sacramento. Tá? Os textos resenhados oferecem finalmente um elemento teológico importante para a compreensão da formação da comunidade eclesial. A intervenção apostólica, os gestos sacramentais, são elementos da visibilidade da mediação eclesial. São necessários por vontade de Cristo e pela condição humana. Mas as realidades que atraem a atenção estão além. São o dom do Espírito, fruto do mistério pascal de Cristo, que capacita os homens a viver uma vida nova, para dar testemunho da salvação. Então, aí vem aquela dimensão que é própria do sacramento do crisma. A frase de Lucas em Atos 11, 24, paralela 2,47, nos dois casos o termo que se dirige aos crentes é o Senhor, não à comunidade. Da mesma forma, nunca encontramos no Novo Testamento que alguém seja batizado ex ecclesiam, mas ex Christons, quer dizer, ex no grego é em direção a. Então, nunca é um batismo dirigido para a igreja em si, mas é sempre dirigido a formar o corpo de Cristo, né? Dessa forma, exprime-se silenciosamente a grande ideia teológica da igreja como sacramento de Cristo, sacramento universal de salvação, sinal e instrumento da comunhão com Deus, que, ao final das contas, é verdadeiramente o propósito último da dimensão sacramental. Então vamos aí às cartas paulinas. As cartas paulinas fazem abundantemente referência ao batismo como incorporação a Cristo, mas ao mesmo tempo encontramos com frequência em Paulo a definição da vida como vida no Espírito. Essa dupla perspectiva vai ser interessante para análise nos principais textos que vamos realizar. O texto mais significativo e também mais utilizado liturgicamente é Romanos 6. Bom, Romanos 6 é o centro ali, o centro físico quase daquilo que é a vigília pascal, né? Então é o texto do Novo Testamento, fora o Evangelho, é Romanos 6. Dá para ver a importância. A vigília ela é essencialmente batismal, então essa leitura é apontada pela liturgia como algo extremamente fundamental.
Sua afirmação fundamental situa muito claramente que o batismo, como o sacramento da incorporação do homem à passagem pascal de Cristo, com morrer para conviver. Mas vale a pena analisar um pouco mais detidamente o conjunto. Em primeiro lugar, é notável a afirmação de Paulo sobre o batismo apareça no momento da carta sobre uma digressão ou resposta a uma possível objeção que Paulo imagina. Supõe-se que a doutrina sobre o batismo esteja absolutamente adquirida. Então, é absolutamente normal que os destinatários sejam considerados conhecedores. Então, vamos lá. O que diremos, então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? Genitomé, quer dizer, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Então, esse binômio de morrer e viver vai ser o tempo todo. Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo, é por sua lei que fomos, é por sua morte que fomos batizados? Lembrar que o debate aqui é sobre a lei, né? Então, primeiro, aquela questão que vai ser depois em Romanos 7, sobre a lei. Então, nós somos justificados em Cristo, né? E uma vez encerrados no pecado, somos encerrados na graça. Então, é a graça que salva. Então, mas, se é a graça que salva, Abraão, como está em Romanos 4, ele foi salvo primeiro pela fé e depois pela obra da circuncisão. Então é a fé. Por outro lado, é por um homem que veio o pecado, então é por um homem que vem a salvação, tá? Mas se a lei vem para evidenciar, como no versículo 20 do capítulo 5, a lei interveio para que avultasse a falta. Então a lei é a pedagoga que vem mostrar o pecado. Então eu vou ficar no pecado para que a graça haja. Esse é o caminho? Não. O caminho não é ficar no pecado para que a graça haja. O caminho é morrer com Cristo. E como que eu morro com Cristo? É através do batismo. Então essa é a estrutura do pensamento de Paulo, tá? Então aí, de um lado, no capítulo 5, o pensamento está centrado na força salvífica da morte de Cristo, como novo Adão, na qual o pecado fica purificado copiosamente e a condenação é superada pela graça. De outro, no capítulo 8, descreve-se amplamente a vida dos que já estão na condenação, mas sob a graça, é a vida no Espírito. E o capítulo 6 e 7 são, na realidade, um parêntese nesse processo, que é a meditação da lei, como acabei de dizer. O parêntese abre-se com um possível mal-entendido sobre a superabundância da graça. Acaso é indiferente que o cristão esteja no pecado? A esta possível objeção responde o apóstolo como uma espécie de nego supositio. O cristão, como tal, está morto ao pecado. Isso aconteceu sacramentalmente ao batismo. Então, aqui dá para ver qual é a importância do sacramento do batismo na teologia paulina, né? O que acontece, continua Paulo, é que o cristão continua vivendo no tempo presente. Está no mundo sem ser do mundo, conforme está lá em João 17. O drama da tentação dos homens que lutam. Essa situação do tema, do contexto, justificaria que o apóstolo insistisse tão fortemente no elemento da morte. Porque a morte, ela vira aqui um princípio de espiritualidade. Não é um faz de conta que eu morri. É verdadeiramente morrer. É verdadeiramente a posição do cristão com relação ao mundo é que eu estou no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, eu vivo aqueles que se alegram como se não se alegrassem, né? Conforme está em 1 Coríntios. Então, eu vivo no mundo, me alegro, compro, vendo, como, bebo, me relaciono, porém, isso não é base mais da minha vida, porque tudo isso daí para mim já é passado. Esse é o princípio da espiritualidade paulina com relação a esse morrer em Cristo, né? Tá? Que é o que vai se chamar verdadeiramente mortificar. Essa é a verdadeira mortificação, tá?
Apesar de tudo isso, não se pode esquecer que o discurso desemboca a explicação maravilhosa sobre a vida no Espírito, né? Que é o centro. Romanos 8 é o centro da carta aos Romanos. E que, consequentemente, não se pode interpretar o texto batismal só como um texto cristológico, mas também como uma força pneumatológica, porque começa aqui em Romanos 6, vai terminar em Romanos 8. A sequência seria: Cristo, novo Adão, purificou do pecado a humanidade por meio do mistério pascal, no qual somos inseridos pelo batismo, para poder viver a vida segundo o Espírito, que é fruto desse mistério. Então, esse é o itinerário. Então, Cristo, novo Adão, começa uma nova criação pelo seu mistério pascal. Nós somos verdadeiramente mortos para o mundo e vivemos para ele, e a vida segundo o Espírito vai ser o cume de tudo isso. De acordo com essa situação do texto, o tema básico é a morte e a sepultura como ponto de partida. Isso ajuda também a interpretação da expressão quanomeia, homioma tutanato. E possivelmente a expressão se refere synfitoi, que diretamente significa encher. A ideia que o apóstolo queria exprimir seria que, em outras palavras, a do batismo como representação da cruz de Cristo, na qual ele morre para destruir o pecado. Então, somos enxertados na árvore da vida. Então, somos enxertados na cruz de Cristo. E se somos enxertados na cruz de Cristo, o mesmo processo que aconteceu com Cristo acontece conosco também. Tá? É uma questão de perspectiva, mas a visão é de toda a realidade. Então não vê como algo negativo isso, muito pelo contrário. Próxima página. Que o batismo esteja intimamente relacionado com a cruz de Cristo e que seu fruto seja a participação no mistério pascal do Senhor, é uma doutrina profusamente presente no Novo Testamento, tanto direta como indiretamente. Entre os textos indiretos mais significativos está a réplica de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 1,13. A argumentação é agressiva. Por acaso Paulo é que foi crucificado por vós? Será que foi em nome de Paulo que fostes batizado? Por causa daquela coisa da prisão do nome. É um de Apolo, outro de Pedro, aquela coisa toda. Então, Pedro, Paulo e Apolo são instrumentos. Tá? Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem faz crescer. Então é Deus quem tem o poder de dar a graça de fazer crescer. Paulo é instrumento, Apolo é instrumento e Pedro é simplesmente instrumento. Também, Gálatas 2, 19 e 20, então estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então fica claro aqui o paralelo entre Gálatas 2 e Romanos 6. Nessa perspectiva, pode-se ler o realismo sacramental do texto de Colossenses 2,9. Pode-se dizer que nesse texto o apóstolo diz exatamente o mesmo em Romanos 6. O cristão participa da força divina de Cristo, em cujo corpo glorificado mora a plenitude divina. A inserção nesse corpo faz-se pela circuncisão de Cristo, que é o batismo. Pelo batismo, sacramento da cruz de Cristo, o cristão foi arrancado do mundo e passou a associação à ressurreição do Senhor. Tá? A associação da ressurreição do Senhor. Então vamos lá. Colossenses 2, 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Jesus. E nele fostes levado à plenitude. A inserção nele. Ele é a cabeça de todo principal e toda autoridade. Nele
fostes circuncidados. Por uma circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Esta é a circuncisão de Cristo. Foste sepultados com ele no batismo, quer dizer, a frase é totalmente a mesma. Também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas. Toda a questão de Adão como princípio do pecado em Romanos 5. E pela incircuncisão de vossa carne. E ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, que ele apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida exigida por nós e suprimiu pregando na cruz, na qual despojou os principados, as potestades e as autoridades, expondo em espetáculo em face de todo mundo, levando-os em cortejo triunfal. Tá? Então fica claro aqui que há mesmo processo, só que aqui é de forma diferente, porque aqui o tema de Colossenses dá importância para certos princípios religiosos que não condizia com o cristianismo, apostar em cronologias, apostar em astros, apostar nisso e naquilo, e aí Paulo vem mostrar aquilo que é o essencial, né? Então, um paralelo aí com Romanos fica claro. Então, Romanos 3:5, Romanos 6, 3, 5, é um elemento importante para a teologia sacramental, o caráter instrumental do batismo. As conclusões de Schiller são claras nesse sentido. O batismo, no próprio fato de sua celebração, age como causa instrumental inicial da salvação. Dessa forma, se diferencia de uma ação simbólica que só representasse o que atua por outra parte. Então, é ex opere operato de novo. O batismo atua real e objetivamente. Por quê? Em Romanos 6, se fostes batizados em Cristo, morresse. Então, a morte é algo tão claro, tão evidente, tão determinante, é algo tão separado entre uma realidade e outra. Então, Paulo puxa toda essa realidade da morte para a realidade do batismo. Então, quem morreu não volta novamente a uma vida. Quem morreu mesmo, passou para o outro lado, foi. Então, essa morte tem que ser morte plena, como o batismo tem que ser realmente pleno. O batismo cristão se diferencia do mistério helenista, no qual o iniciado se une a um Deus através de uma experiência. Então, o batismo é experiência, o batismo é realidade. O batismo age sobre uma base e uma força da obra realizada por Cristo. A morte de Cristo torna possível a santificação que ele realiza na igreja pelo poder purificador. Dessa forma, o batismo se diferencia de uma ação mágica que atuará ex opere operantes et instrumento. O batismo age em virtude da obra de Cristo, edificando a comunidade ontologicamente real do batismado por Cristo. Quer dizer, essa ex opere operantes et instrumento, quer dizer, não é a fé da pessoa, não é a disposição da pessoa que realiza aquilo, mas é em virtude da obra de Cristo, que aí, como está no final, Cristo vive em nós. Isso não é forma de dizer, é uma realidade. Sobressai também o caráter pessoal crístico da incorporação batismal, que aí vem as duas preposições. Comparando os textos nos quais mais abundantemente os verbos sim, em sim, quer dizer, com a preposição sim, que é essa união plena, chegamos à conclusão de um paralelismo total entre os textos sacramentais e não sacramentais. O sim está relacionado com a comunhão do cristão com o mistério de Cristo, de sorte que exprime a íntima participação nele. Quanto à preposição eis, que normalmente no Novo Testamento se vai indicar uma orientação do batismo, mantém em todos os casos o sentimento estritamente pessoal. O termo pode ser variado, o nome do Senhor, o nome de Cristo, o nome de Paulo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Cristo, Moisés, etc. Tá? Analisando esses complementos, damos-nos conta do valor incorporativo da preposição eis e complementariedade que supõe a preposição sim. Portanto, o batismo é stanato Christu. Por isso, o batismo é um batizado em sífitos. A imagem da morte de Cristo, um sim crucificado, como está lá em Colossenses. Um pouco para baixo, a comparação de se enriquecendo o paralelismo com Atos 2,38. Assim, aqui se fala do batismo, isafés em amartion, mas com a diferença epitonomate e Iusu Christo. É a expressão paralela dos matizes mais correntes tonoma. Poderia ser o caso especial da 1 Coríntios 12, 13. Todos somos batizados em soma. Trata-se, em um sentido comunitário, da identidade do soma da eclésia. A resposta é negativa em princípio. Também aqui se trataria da pessoa de Cristo glorificado. Mas nesse texto, no próximo aí, se acrescenta uma partícula especial, a referência ao dom do Espírito. O texto, com efeito, se situa num contexto referido aos carismas. O apóstolo descreve a dinâmica do dom do Espírito, um dom fundamental em pneuma, que manifesta diferentemente o bem comum. No final, a frase assim também é Cristo deve ser entendida, pois pessoalmente e não eclesialmente. Ou melhor, deve-se entender sacramentalidade. O corpo glorioso de Cristo é viabilizado pela comunidade dos crentes. Então, tanto is, mas principalmente sim, is é em direção a, é a intenção, tá? Esse is também está aquele como está em 1 Coríntios 15, são batizados, is em direção aos mortos, em relação aos que morreram. Agora, quando fala assim, a palavra na língua portuguesa seria incorporação. Então, é verdadeiramente sim, stauros, quer dizer, o concrucificado com Cristo, conforme está em Gálatas 1:19 e 20. Então, esse concrucificado com Cristo, aí sim é essa dimensão maior que representa o próprio sacramento, tá? A imagem do Espírito como bebida é muito sugestiva, então o paralelo mais próximo seria 1 Coríntios 10:4, na qual fala de bebida espiritual e de pedra espiritual, né? No final, ao mesmo tempo, esse texto daria mais explicitamente que Romanos 6, a relação íntima entre o momento cristológico e o momento pneumatomológico da iniciação, né? Então, batizados para serem incorporados ao mistério de Cristo, unidos à sua pessoa gloriosa, os cristãos recebem dele o dom do Espírito, que ao mesmo tempo os unifica e os diversifica. Vamos pegar o texto. Atos 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: o que devemos fazer? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito. Então aqui fica pleno as duas realidades unidas, né? Também aqui, como análise de Atos 2:38, poderíamos perguntar sobre a possibilidade de um elemento sacramental específico para significar a bebida do Espírito. Paulo fala de batismo em um Espírito. A expressão é coerente com o contexto diretamente pneumatológico. Também o batismo é um fato pneumático. E essa é a afirmação básica do Novo Testamento. E voltando à hipótese anterior, para significar a peculiaridade do batismo cristão como um fato pneumático, no qual, pela incorporação do mistério de Cristo, ao mesmo tempo, perdão dos pecados e bebida do Espírito. Não é
legítimo pensar num gesto, imposição das mãos, por exemplo, além do banho da água. Há um elemento cristológico na doação do Espírito e há um elemento pneumatológico na incorporação do mistério pascal em Cristo no batismo. As duas são obra da Trindade, só que a ênfase do batismo é a incorporação no mistério pascal da cruz de Cristo. A ênfase do crisma é a doação do Espírito. Porém, essa doação do Espírito vem do ressuscitado. Essa doação do Espírito vem do Pai. Os dois sacramentos são obra da Trindade. Só que é essa palavra que nós temos que trabalhar. Essa palavra ênfase. Tá? Então, aí sim, nós vamos tendo claro diante de nós aquilo que é a relação entre batismo e Eucaristia. Então, bom reler esses textos, ver e comparar, e ao ler, ver sempre essa relação, principalmente essa última de Atos 2,38, batizados, recebeu o Espírito, né? Então, a incorporação a Cristo, a incorporação ao Espírito, como vai dizer Santo Irineu, as duas mãos do Pai é que nos fazem a comunhão com a Santíssima Trindade. Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.